Eu não costumava acreditar nessas histórias de gente que vê coisa no céu, luz que voa, sombra que se mexe sozinha. Essas coisas sempre pareceram bobagem para mim, até o dia em que eu conheci um homem que nunca mais foi o mesmo depois de uma certa noite. Ele era simples, morava numa fazenda afastada, longe de cidade, longe de gente. A vida dele era a terra, o gado e o silêncio. E foi justamente no silêncio que tudo aconteceu. Numa dessas noites quentes de verão, ele estava deitado, sem conseguir dormir. O ar estava pesado demais e a lua simplesmente não aparecia no céu. Então ele se levantou, foi até a janela e viu uma coisa, uma luz diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. Não era como uma estrela, não era como a lua, era uma luz branca, forte, pulsando, parada no céu, observando. E então essa luz começou a descer, bem devagar, sem fazer barulho algum. Ela foi descendo, descendo, até ficar logo acima da terra, bem perto da fazenda. Ele me disse que naquela hora as pernas ficaram fracas e o corpo todo gelado, mas mesmo assim, como se estivesse sendo puxado. Ele saiu de casa e caminhou em direção à luz. Quando ele se aproximou, viu que não era uma luz qualquer. Era uma coisa redonda, metálica, sem porta, sem janela. E de dentro dela surgiram figuras magras, altas, com olhos grandes demais. Eles não falavam, mas ele podia ouvir a voz deles dentro da cabeça dele, mandando ele não resistir. E então, aquela luz envolveu o corpo dele e ele começou a subir, subir, contra a própria vontade. Lá dentro daquela coisa, tudo era frio. As paredes eram lisas como vidro. Ele disse que o deitaram numa espécie de pedra e começaram a passar objetos nele, como se estivessem estudando tudo. A pele, o sangue, os ossos. Ele disse que tentou gritar, mas a voz simplesmente não saía, e que naquele momento pensou que nunca mais veria a terra de novo. Mas depois de um tempo, que para ele pareceu uma eternidade, eles o levaram de volta, jogaram ele no chão, como se fosse nada, e a luz subiu de novo aos céus e sumiu. Quando ele conseguiu ficar de pé, o sol já estava nascendo e o corpo dele estava cheio de marcas, queimaduras estranhas, cortes que não sangravam e uma dor profunda por dentro. Mas o pior não era isso. O pior era que às vezes, principalmente em noites sem lua, ele ainda conseguia ver aquela mesma luz lá longe, no céu, como se ela ainda estivesse olhando para ele
como se ele ainda não tivesse sido devolvido por inteiro. E até hoje, quando o céu fica quieto demais, eu sinto que eles estão por perto, esperando o próximo